Olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico eletrodinâmica. E a nossa aula de hoje será corrente elétrica e seus efeitos. Então vamos para a aula de parte 2. Pessoal, vamos então para o primeiro tópico desta aula, efeitos da corrente elétrica. Professor, o que são efeitos? É uma consequência da passagem da corrente elétrica. Nós vamos ver os 5 efeitos gerados por esta passagem, mas vamos compreender que esses efeitos eles ocorrem tanto no sentido real como no sentido convencional. Tudo bem? Os efeitos são iguais nos dois sentidos. Vamos então para o primeiro efeito, em homenagem a James Prescott Joule, o físico que comprovou que calor é uma modalidade de energia, e aí o nome dado efeito Joule, ou também chamado efeito térmico. Professor, como é que ocorre esse efeito na passagem da corrente? Pessoal, vai gerar um atrito. Vamos ver aqui no exemplo, nós temos aqui os elétrons livres colidindo com os átomos do condutor, e aí gera o atrito, como consequência, o aquecimento. Tudo bem? Vamos agora compreender um pouco mais desse efeito em outros dispositivos elétricos. Vamos agora para um ponto importante de alguns equipamentos elétricos que aumentam o efeito Joule. Professor, vamos ver aqui. Temos aqui alguns aparelhos, pessoal, chamados resistores. Professor, o que seria um resistor? É o aparelho que tem como finalidade transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, o efeito Joule. Vai gerar o calor. Só através do que? Existem alguns filamentos, molas dentro desses aparelhos que fazem que o efeito Joule predomine. Vamos ver, pessoal? Nós temos aqui o filamento de um resistor. Nós temos aqui a chapinha, também que funciona através do efeito Joule. Nós temos o chuveiro elétrico, que nós temos aqui as molas dentro do chuveiro elétrico. Está aqui sendo representada aqui, uma mola pequena e uma mola maior, em virtude para a mudança aqui da chave, inverno, verão. Tudo bem? Vamos compreender um pouco mais isso na aula de resistência elétrica. E nós temos o ferro elétrico também, composto aí por resistor, funciona com energia térmica. E aqui a lâmpada incandescente, pessoal, que tem um filamento de tungstênio. E por isso, pessoal, a lâmpada ela libera muito calor, cerca de 80%, a lâmpada incandescente. Então, ela não tem como predominância um efeito luminoso, e sim um efeito térmico. Tá bom? Então, temos que ter esse cuidado que a lâmpada incandescente, o que predomina é o efeito térmico, o efeito Joule. Vamos agora para o próximo efeito. Pessoal, e o nosso próximo efeito é o efeito químico. Pessoal, mais conhecido como eletrólise. Professor, o que é uma eletrólise? Pessoal, resumindo, nós temos uma solução eletrolítica que, quando a corrente elétrica passa, ela decompõe os íons, separa as cargas. Então, em princípio, pessoal, vamos apenas entender que a passagem da corrente elétrica em uma solução eletrolítica faz com que sofra uma decomposição dessa solução. Tudo bem? Vamos aqui, nós temos aqui o desenho representado, de um lado positivo e do outro negativo. Então, a passagem da corrente elétrica faz essa separação. Agora, onde se aplica, professor, esse efeito químico? Vamos ver aqui. Principalmente, pessoal, na indústria, nós temos aí o recobrimento de metais, a cromação, niquelação e a prateação. Tá bom? Então, aqui nós temos o segundo efeito pela passagem da corrente elétrica. Vamos para o próximo. Pessoal, e o nosso próximo efeito é o efeito luminoso. Professor, como ocorre o efeito luminoso? Vamos aqui colocar como exemplo a lâmpada fluorescente. Tá bom? Vamos ver como ocorre com a passagem da corrente elétrica a formação da luz. Tá bom? Vamos aqui como exemplo as lâmpadas fluorescentes. Lembrando, pessoal, que essas lâmpadas elas são compostas por gases rarefeitos. O que seria um gás rarefeito, professor? Com pouca concentração, pouco denso. E geralmente essas lâmpadas elas são compostas, por exemplo, com vapor de mercúrio,
argônio. E aí, o que acontece? Quando a corrente elétrica passa, ela ioniza, tá bom? Os elétrons desses gases, e aí faz com que eles liberem a energia em forma de luz. Como é que nós chamamos isso, professor? Quarto estado da matéria, o plasma. Ah, professor, o que seria essa ionização, pessoal? Os elétrons vão entrar em movimento em virtude desse ganho de energia através da corrente elétrica. Vamos ver essa representação aqui, numa ilustração, como aconteceria com o átomo. Então, nós temos aqui a demonstração, nós temos aqui o átomo e as suas camadas. E aqui seria o átomo do gás rarefeito dentro da lâmpada. E aí, quando a corrente elétrica passa, aqui está o elétron desse gás, e aí nós temos aqui um gap de energia. Professor, o que seria esse gap? O elétron, pessoal, vai passar por uma próxima camada, porque ele ganhou energia, ele está ionizado, então ele vai se movimentar. Quando ele passa para a próxima camada, ele depois vai retornar para a camada anterior. Não necessariamente a mesma camada, mas aí quando ele retorna, ele libera essa energia em forma de luz. Ah, professor, exatamente. É essa situação que ocorre dentro da lâmpada fluorescente. Tudo bem? Então está aqui como é o efeito luminoso em lâmpadas fluorescentes. É através da corrente elétrica que se libera energia em forma de luz. Vamos agora para o quarto efeito da corrente elétrica. Pessoal, o nosso quarto efeito é o efeito fisiológico, também chamado de choque, toda vez que a corrente elétrica atravessa um organismo vivo. Vamos ver aqui, nós temos aqui a representação, mas o que ocorre no efeito fisiológico? Vamos aqui compreender. Pessoal, toda vez que a corrente elétrica atravessa um organismo vivo, ela afeta o sistema nervoso, no caso aqui do ser humano, e aí provoca a contração involuntária dos músculos. Então, é por isso que na hora do choque, a pessoa meio que contrai o seu músculo involuntariamente, tá bom? Vamos ver agora quais são as modalidades ali que nós temos de acordo com a corrente elétrica, o efeito fisiológico. Pessoal, vamos agora compreender um importante detalhe em relação à intensidade da corrente elétrica e quais são os nomes nesses intervalos. Não é necessário memorizar esses valores, tudo bem? Então, nós temos aqui a tetanização, que é nada mais do que a contração muscular, quando a corrente está entre 10 mA a 20 mA. A próxima é a parada respiratória, quando está acima de 20 mA até 100 mA. Vamos agora, queimaduras. Pessoal, acima de 20 mA, nós já temos queimaduras. Professor, exatamente. E agora, a fibrilação ventricular. O que é a fibrilação, pessoal? É quando o coração para de bombear. Tanto é que nós temos um aparelho que é o desfibrilador, que é aquele que dá o choque para o coração voltar a bombear. Então, a fibrilação é o contrário, quando ele contrai e a pessoa pode aí morrer em virtude numa parada cardiorrespiratória. Então, aqui nós temos quando a corrente está acima de 200 mA a 3 amperes. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos as 4 formas de observar em relação ao efeito fisiológico com as suas intensidades de correntes. Vamos agora para o quinto efeito da corrente elétrica. E o nosso quinto efeito é o efeito magnético. Vamos logo aqui fazer uma observação, que é o efeito que sempre irá ocorrer com a passagem da corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Quem observou esse efeito foi Oster. Na parte lá do eletromagnetismo, nós vamos voltar a falar desse efeito. Mas eu quero que você compreenda essa situação, que sempre que a corrente elétrica passa, nós vamos ter um campo magnético em volta de um condutor. Tá bom? Vamos aqui observar. Então, nós temos aqui a bússola, que está em movimento. Mas, professor, mas por quê? Quando a passagem da corrente elétrica está ocorrendo. Quando não está, a bússola não se mexe. Ah, professor, então nós temos que a corrente elétrica gera um campo magnético.
e esse campo interage com o campo da bússola, tá bom? Vamos aqui compreender que esse efeito, pessoal, ele é utilizado em vários equipamentos, por exemplo, os motores elétricos, microfones, alto-falantes, transformadores, eletroímãs e relés. E nós temos aqui vários equipamentos que têm funcionamento magnético. Então, vamos compreender o efeito magnético como sempre ocorrendo com a passagem da corrente elétrica. Tá bom? Então, dos 5 efeitos é o que sempre irá ocorrer. Vamos agora para o próximo tópico desta aula. Vamos então para o segundo tópico, elementos de um circuito elétrico. Quais são os elementos importantes para que tenhamos um circuito elétrico simples? Ah, professor, vamos aqui para o primeiro elemento, chave ou interruptor. Vamos ver a imagem aqui representada. Então, nós temos aqui que quando essa chave está aberta, é quando não está tendo funcionamento do circuito elétrico. Isso só funciona com a chave fechada. Então, o primeiro ponto importante, circuito elétrico deve ser fechado. E aqui nós podemos aqui comparar com o interruptor de uma lâmpada. E aí, quando esse interruptor está aberto, é quando está desligado. Quando o interruptor está fechado, é o momento que está ligado. Agora, para que nós tenhamos um circuito elétrico, tem que ter um gerador de energia. Que vai fornecer energia para o circuito. Então, aqui está o símbolo do gerador, pessoal. Olha aqui, nós temos aqui o gerador em forma de pilha, bateria, aqui ativo. E um importante detalhe que nos circuitos é representado através dessa forma aqui. O lado maior positivo e o lado menor negativo. Importante detalhe que para que nós tenhamos energia fornecida, é preciso ter uma DDP, diferença de potencial. E lembrando que o potencial positivo é maior do que o potencial negativo. Tudo bem? Um importante detalhe para esse tópico de gerador. Então, nós vamos considerar o potencial positivo maior do que o potencial negativo. E para transportar essa energia, nós precisamos de um fio condutor. Então, está aí a representação que, através dos elétrons livres, portadores de energia elétrica, vai transportar para os equipamentos, os aparelhos que vão consumir essa energia elétrica. O que é consumir, professor? É transformar a energia elétrica em outra forma de energia. Então, nós temos aí o exemplo mais comum nos circuitos elétricos simples, são as lâmpadas. Eles representam por esse símbolo X ou a lâmpada incandescente. São os aparelhos que mais aparecem num circuito elétrico simples. Pessoal, então está aqui os elementos de um circuito elétrico simples. É importante que nós tenhamos esses elementos. Professor, e se não tiver os aparelhos consumidores? Só vai entrar em curto-circuito. Nós temos que ter todos esses elementos, tá bom? Vamos então agora para um importante detalhe sobre corrente elétrica. Pessoal, vamos então aqui para um importante detalhe sobre o circuito elétrico e a corrente elétrica. Vamos aqui observar que na imagem nós temos aqui o gerador, a corrente está saindo do sentido positivo para o negativo, que é o sentido convencional. Então, o primeiro detalhe, nós temos aqui a representação do sentido convencional. O segundo detalhe é que o gerador ele não fornece carga, o gerador fornece energia elétrica, tá bom? Apenas a energia, aqui nós temos uma DDP. E os elétrons estão no fio, eles são os portadores de energia para chegar até o aparelho consumidor. Então, o primeiro detalhe, gerador não fornece carga elétrica, fornece apenas energia. Então, aqui está um detalhe muito importante para esse circuito elétrico. Tá bom? E aqui nós temos a observação que o aparelho também não consome carga, o aparelho consome apenas energia. Nós vamos ver no próximo tópico, a carga que passa aqui vai sair também, porque a energia ela é apenas transformada em outra modalidade de energia, já a carga não é consumida. Tá bom, pessoal? E aqui nós temos uma terceira observação, que a chave está fechada. Circuito elétrico só funciona com a chave
fechada. Se a chave estiver aberta, a lâmpada vai ficar desligada. Aqui está, então, pessoal, a representação de um circuito elétrico simples. Vamos para a quarta observação em relação à lâmpada acender quase instantaneamente. Pessoal, apesar da velocidade da corrente, aqui das cargas, ser relativamente baixa, o que faz com que a lâmpada acenda instantaneamente é o comando do campo elétrico, que ele é na velocidade da luz. Então, um importante detalhe, o que faz então a lâmpada acender instantaneamente é que esse comando é simultâneo. Vamos aqui pensar que se fosse depender da energia transportada na velocidade da carga aqui, não ia acender instantaneamente. Então, na hora do comando, todas as cargas que já estão no fio simultaneamente entram em sintonia. Então, está aí o porquê da lâmpada acender quase instantaneamente. Tudo bem? Então, tem 4 pontos importantes nessa representação. A bateria não fornece carga, apenas energia. Está aqui o sentido convencional da corrente elétrica. A lâmpada também não consome carga, apenas transforma energia. No caso, a lâmpada está transformando energia elétrica, energia luminosa, energia térmica. E a chave tem que estar fechada, jamais pode estar aberta, circuito fechado para o funcionamento. E aqui o motivo por que a lâmpada acende quase instantaneamente. Então vamos agora para o próximo tópico. E o nosso quarto e último tópico, tipos de correntes, alternada e contínua. Vamos aqui compreender a primeira corrente, que é a corrente contínua. O que seria, professor? Pessoal, aqui está relacionado os tipos de corrente apenas com o sentido dela. Então, nós temos o sentido único e o sentido que pode retornar. O sentido único da corrente nós chamamos de contínua. Então, aqui tem apenas um sentido para a corrente. Vamos aqui compreender, no gráfico, nós temos aqui a corrente I em função do tempo. Então, a corrente está apenas aqui num sentido. Essa corrente aqui, além de estar em apenas um sentido, ela é constante. Então, ela é uma corrente contínua constante. Pessoal, mas também poderia ser uma corrente contínua variável, aumentando, diminuindo. O que seria mudar de sentido? Ela sair do lado positivo e ir para cá, para o negativo. Professor, exatamente. Então, como ela está apenas no lado positivo, ela tem apenas um sentido. Vamos aqui observar na imagem quem é que tem esse sentido. São pilhas, baterias, e aqui está o símbolo da corrente contínua. E aqui em inglês, corrente contínua DC. Então, é por isso que pilhas e baterias, por exemplo, não podemos mudar o sentido da posição no controle remoto. Então, sempre tem um sentido certo para você colocar pilhas, baterias. Se nós invertermos o sentido, já não vai funcionar o aparelho. Então, está aí a corrente contínua. Vamos agora para a segunda corrente em relação ao seu sentido, que é a corrente alternada. Então, nós temos agora a corrente alternada, que muda o seu sentido. Ah, professor, então nós temos aqui o gráfico representando. Observe que a corrente está uma hora no lado positivo, depois no lado negativo. Então, está aqui o porquê que ela muda de sentido. Então, vamos aqui ver quem são os aparelhos que utilizam. Nós temos aqui as tomadas, usinas, transformadores. Então, na sua casa, a corrente é alternada. Na sua residência, está aqui o símbolo da corrente alternada, em inglês AC. Então, geralmente vem no manual dos equipamentos esse símbolo para confirmar que é uma corrente alternada. Tudo bem? E um importante detalhe em relação à corrente alternada está em relação à sua frequência. Nós temos duas frequências aqui, a 60 Hz e 50 Hz. O que significa Hz, professor? Ciclos por segundo, voltas por segundo. Então, o que significa dizer? Por exemplo, no Brasil, a frequência da nossa corrente alternada é 60 Hz. Então, significa dizer que a corrente ela inverte seu sentido, vai e volta 60 vezes a cada segundo. Ah, professor, e na Europa, a corrente utilizada é 50 Hz, então o que significa dizer que ela vai e volta 50 vezes em um segundo. Então, está aí
uma observação em relação à corrente alternada. Só que a maioria dos aparelhos ela já tem as duas frequências. Então, você pode utilizar tanto no Brasil como em outro país. Então, vamos ver aqui o manual de funcionamento de um aparelho elétrico como exemplo, que é um notebook. Tá bom? Vamos aqui o manual de funcionamento e entender essa representação. Então, nós temos aqui a fonte de alimentação e diz aqui a entrada e saída. A entrada, pessoal, nós vamos observar que é a tomada. Então, está dizendo que é de 100 a 240 volts. Então, aqui está DDP, é bivolt, tá bom? E aqui está o símbolo de alternada. Então, quer dizer que a tomada, corrente aqui, 1,5 ampere. E aqui está a representação alegando que funciona nas duas frequências de corrente, 50 e 60 Hz. Legal, pessoal. Então, vamos aqui para a saída. A saída é para a bateria. Mas, professor, por que a saída é a bateria? Pessoal, porque a corrente da tomada ela é alternada. E existe um retificador de corrente que vai passar para a bateria. Como a bateria funciona com corrente contínua, então por isso aqui o símbolo está com corrente contínua, observe aqui o símbolo, então nós precisamos de um retificador para que possa carregar a bateria. Ah, professor, então aqui nós temos que a saída é a bateria, e esta bateria é de 19 volts. Então lembrando, pessoal, que entra alternada e sai para a bateria contínua, através de um retificador de corrente. E a corrente dessa bateria é 3,16 ampere. Observe que a corrente ela é para a corrente contínua, apenas um sentido. E já a tomada é uma corrente alternada. Tanto é, pessoal, que o plug numa tomada você pode inverter o sentido, que não tem problema. Já a bateria você não pode inverter o sentido. Então aqui está uma representação de um exemplo de uma fonte de alimentação e as características que aparecem no manual. Tá bom, pessoal? Vamos agora aqui para um ponto importante sobre a corrente contínua e a corrente alternada. Pessoal, o nosso último tópico importante é a chamada batalha ou guerra das correntes entre a corrente contínua e a corrente alternada. E aí nós temos aí o defensor da corrente contínua, o inventor da lâmpada incandescente, Thomas Edison. Ah, professor, que aí nós temos aí os dois, George Westinghouse e Nikola Tesla, que defendiam a corrente alternada. E aí, no século XIX, nos Estados Unidos, houve essa batalha. Qual seria a melhor corrente para que funcionasse aí os aparelhos? E aí, pessoal, por muito tempo essa batalha aí foi travada e, por fim, quem venceu foi a corrente alternada. Por isso que hoje você utiliza na sua casa, nas tomadas, a corrente alternada, tá bom? Então está aí, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.